Olá, tudo bem com vocês? Agora nós já conhecemos os princípios básicos de genética de populações e do próprio princípio de Hardy-Weinberg. Mas qual será a base matemática que faz esse princípio funcionar? Ou seja, quais são as premissas matemáticas que nós precisamos aceitar para poder utilizar o mesmo? A primeira e mais importante delas, que basicamente resume todo o princípio, é extremamente modesta e simples. Eu preciso falar que P mais Q é igual a 1. Sabendo disso, basicamente toda a genética de populações já está pronta e compreendida. Mas o que é P, o que é Q e por que eles dão 1? P e Q são as frequências relativas dos dois alelos em questão. Vamos supor um cenário então que eu tenha o alelo Azão e o alelo Azinho. P seria a frequência do nosso alelo Azão e Q seria a frequência desse nosso alelo Azinho. Uma frequência relativa. Se fosse uma porcentagem, eu teria que P mais Q seria igual a 100%. Como não é uma porcentagem, uma frequência relativa, com seu limite em 1, se eu somar a quantidade de a frequência relativa dos alelos P com a frequência relativa dos alelos Q, eu obrigatoriamente tenho que totalizar 1, porque todos os indivíduos têm que ter os seus alelos ali presentes, eu tenho um máximo total final, certo? Outra possibilidade a ser derivada, que é pensando na nossa distribuição binomial, é que eu posso elevar ao quadrado. Se eu elevar ao quadrado este lado e elevar ao quadrado este nosso lado aqui, eu mantenho a minha igualdade. Assim, eu sei que P mais Q elevado ao quadrado é obrigatoriamente igual a 1 elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado dará o próprio 1. Se eu fizer aqui, escorrer esse nosso binômio, ou seja, pegar P mais Q multiplicado por P mais Q, dado que eu estou elevando ao quadrado, eu vou ter P quadrado mais 2PQ mais Q quadrado. O nosso 1, como já comentado, 1 elevado ao quadrado continua sendo o valor de 1. Então, basicamente, sabendo que P mais Q é igual a 1 e que P mais Q elevado ao quadrado igual a 1 ao quadrado dá P quadrado mais 2PQ mais Q quadrado igual a 1, nós conseguiremos resolver a maior parte das nossas situações problema dentro do contexto de genética de populações. E o mais importante, conseguiremos predizer frequências genotípicas em populações, em gerações futuras de populações atualmente conhecidas. Basicamente é isso que precisamos saber matematicamente sobre o princípio de Hardy-Weinberg para podermos aplicar o mesmo dentro do contexto da genética. E como que nós podemos colocar em prática isso com algum exemplo? Vamos pensar numa situação como essa. Nós temos aqui um padrão de herança de coloração da pelagem de cavalos, onde eu tenho aqui o desão sendo um animal cremelo, o animal palomino sendo dezinho e o animal alazão sendo dezinho. Esses três genótipos são representados em três distintos fenótipos aqui avaliados. Então, vamos imaginar que eu tenha essas quantidades de animais, 4 alazões, 9 cremelos e 12 palominos. Como os genótipos desses animais podem ser preditos a partir dos seus fenótipos, eu poderia representar essa nossa pequena população assim. Vejam aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 animais, que são esses nossos 4 alazões aqui, com o dezinho. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 animais do tipo cremelo. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 animais do tipo palomino. Eu preciso compreender, então, o que são quantidades genotípicas, o que são quantidades alélicas, o que são frequências genotípicas e, por fim, o que são frequências alélicas, para podermos calcular e compreender por que P mais Q é igual a 1, certo? Nossa primeira dúvida, então, que são quantidades genotípicas, ou seja, o quanto eu tenho de cada um desses nossos genótipos. É muito simples, nós já vimos aqui na hora de produzirmos essa nossa representação aqui ao lado, eu tenho 9 desão, 4 dezinho e 12 desão. Essas são as quantidades genotípicas aqui apresentadas. Outra dúvida que nós podemos ter são quais as quantidades de alelos que nós temos. Vejam, as quantidades que estão aqui indicadas são as nossas quantidades fenotípicas e genotípicas, dado que o indivíduo é heterozigoto nós conseguimos distinguir pelo fenótipo, mas quantos alelos eu tenho aqui? Preciso pensar primeiro que isso aqui é uma característica autossômica, ela é não relacionada com os cromossomos sexuais, nós estamos trabalhando com indivíduos diploides,
e que apresentam aqui, então, 2 alelos para um mesmo locus, cada um. Assim sendo, a nossa quantidade alélica ela deve ser contada levando isso em consideração. O que nós podemos fazer primeiro é começar contando aqui pelo nosso alelo desão. O que eu devo fazer? Percebam, os indivíduos heterozigotos aqui, eles apresentam cada um alelo desão. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 alelos. Eu posso fazer simplesmente essa contagem. Só que eu não tenho apenas nesses indivíduos heterozigotos alelos desão. Percebam aqui, os indivíduos homozigotos aqui com desão também têm alelos desão. E mais que isso, ao contrário dessa nossa situação dos heterozigotos, eles têm 2 alelos desão. Eu posso contar da mesma maneira que eu fiz aqui. Entretanto, ao invés de eu contar apenas um alelo por indivíduo, que está representado em vermelho, aqui eu preciso contar 2 alelos por indivíduo, dado que eles têm 2 alelos desão. Se aqui eu contei 12 e aqui eu tenho nosso total de 9 indivíduos, e eu contar, eu chegaria a um número de 18 alelos desão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 alelos desão. E eu preciso pensar na minha população como um todo. Então, devemos contar os 18 alelos de lá, mais os 12 alelos aqui dos heterozigotos. Se eu somar 18 mais 12, eu tenho um total de 30 alelos desão. Essa é a quantidade de alelos desão representadas nessa minha população. Eu devo fazer a mesma coisa com os nossos alelos desinho. Percebam, novamente os heterozigotos aqui eu preciso contar um alelo em cada um deles, representado aqui na coloração verde, tendo também 12. E os homozigotos precisam ser contados 2 alelos, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Realizando o mesmo procedimento que eu observo 8 alelos desinho aqui nos indivíduos homozigotos, mais 12 alelos desinhos nos indivíduos heterozigotos. Se por acaso eu somar essa quantidade, eu tenho que 8 mais 12 é igual a 20 alelos desinho. Essas são as quantidades alélicas que eu tenho nessa nossa população de cavalos aqui avaliada. Assim, eu posso também imaginar que é mais simples eu pegar a quantidade de indivíduos que eu tenho, que são homozigotos para um alelo, e multiplicar por 2. E somar a mesma com a quantidade de indivíduos heterozigotos e multiplicar por 1. Da mesma maneira, eu vou chegar aqui que 2 vezes 9 é igual a 18, mais 12, e chegarei na mesma contagem de 30 alelos desão. Eu posso aplicar a mesma lógica também para os nossos alelos desinho. Posso somar uma única vez os nossos indivíduos que são desão-desinho, que são os nossos indivíduos heterozigotos, e já os indivíduos homozigotos, eu preciso multiplicar a sua quantidade por 2, porque eles apresentam 2 vezes esse mesmo alelo. Assim, eu terei que 2 vezes 4 mais 12 é igual a 20. 20 alelos desinho, como aqui estamos representando. Então, sabendo que eu tenho 30 alelos desinho, 30 alelos desão e 20 alelos desinho, eu posso simplesmente somar essa quantidade de alelos para saber o total de alelos que eu tenho ali presentes, que é um total de 50. Percebam, é o dobro de indivíduos que eu tenho aqui representados, dado que 12 mais 9 mais 4 vai me dar um total de 25. E se eu observar aqui, eu tenho um total de 50 indivíduos, exatamente o dobro. Por quê? Porque cada indivíduo carrega 2 alelos. Assim sendo, eu posso calcular frequências alélicas a partir desses nossos valores de quantidades alélicas calculadas. E essas frequências sempre serão uma razão entre a quantidade de vezes que eu observo um determinado alelo, seja o desão, seja o desinho, e a quantidade de vezes que eu observei alelos, ou seja, o meu total de alelos indiscriminadamente. Assim sendo, para realizar esse nosso cálculo, para desão, eu vejo aqui que a frequência de desão é a quantidade de desão divididos pelo total. Ou seja, 30, porque nós calculamos de 2 maneiras diferentes que a minha quantidade de alelos de desão é 30, divididos por 50, que é o nosso total de alelos ali observados. 30 divididos por 50 dará 0,6, a nossa frequência é 0,6, ou então, se preferirem, 60% dos alelos que estão aqui representados são alelos do tipo desão. Eu preciso continuar aqui no meu cálculo e pensar na nossa frequência de desinho.
Vamos lá novamente, eu terei que a frequência de Dzinho vai ser a quantidade de Dzinho sobre o nosso total de alelos ali presentes. A frequência de Dzinho é 20 e o nosso total é, novamente, 50. Eu não mudei o meu total. O meu total de alelos que estão sendo avaliados é o mesmo. Assim, eu deverei dividir o meu 20 por 50 para obter uma frequência de 0,4. 0,4 ou 40%. 40% desse nosso total aqui observado. Essa nossa frequência relativa aqui, ela é por 1 e não por 100, como na porcentagem. Assim sendo, nós podemos observar que essas nossas frequências de Dzão e de Dzinho geram os valores de 0,6 e 0,4. Tem mais algum alelo aqui observado na nossa população? Não. Para esse locus gênico, nós observamos apenas os alelos do tipo Dzão e alelos do tipo Dzinho. Assim, eu posso simplesmente somar a frequência de Dzão com a nossa frequência de Dzinho. E ela tem que dar 1. Por quê? Porque a nossa frequência de Dzão do nosso alelo mais frequente, ela é o nosso valor de P. E a nossa frequência de Dzinho, o nosso alelo menos frequente, é a nossa frequência Q. E eu sei que P mais Q é igual a 1. Assim sendo, eu posso confirmar essa nossa igualdade aqui, percebendo que 0,6 mais 0,4 é igual a 1. Se eu somar 0,6 com 0,4, eu tenho o valor de 1. Se eu estivesse trabalhando em porcentagem, eu teria 60 mais 40 igual a 100. Mas vamos continuar aqui, porque matematicamente é mais fácil nós trabalharmos com essas frequências relativas. Assim sendo, eu respeitei a nossa frequência de que P mais Q é igual a 1. E nós confirmamos então que P mais Q é igual a 1. Ou seja, o somatório da frequência desses nossos alelos sempre atingirá o valor de 1. Podemos padronizar uma nomenclatura de que eu usualmente vou chamar de P essa frequência do meu alelo mais abundante, mais frequente, e de que essa frequência do meu alelo menos abundante, menos frequente na minha população, somente para termos essa padronização e facilitarmos a compreensão desses nossos valores. Mas agora que eu tenho a frequência desses nossos alelos, eu fosse cruzar esses nossos cavalos de maneira aleatória, considerando que nenhum evento evolutivo está ocorrendo, nada está afetando as frequências alélicas para a nossa próxima geração. Como nós poderemos predizer o que irá ocorrer nessa próxima geração? Continuando aqui, nós podemos pensar que nada mais é do que um sorteio alélico, dado que eu posso pegar qualquer animal e, pegando um animal ao acaso, a nossa probabilidade de estar sorteando um gameta desse animal e pegarmos P é de 0,6 ou 60%. Pegarmos Q é de 0,4 ou 40%. Então, nós podemos utilizar esses valores pensando na nossa distribuição alélica frente a um quadro de Punnett. Como isso pode ser feito? Vamos imaginar então que eu tenho lá um alelozão e um alelozinho, que seriam meus gametas femininos, ou então no nosso caso Dzão, Dzinho, não importa. E aqui os gametas masculinos também poderiam ter um alelozão e um alelozinho, ou alelo Dzão ou alelo Dzinho. Tenho 2 possíveis alelos. Eu sei que a frequência do nosso alelozão aqui seria representada pela nossa letra P, e a frequência desse nosso alelozinho seria representada pela nossa letra Q, pensando na população. Ou seja, se eu pegar um gameta masculino ao acaso nessa população, eu sei que a frequência de pegar esse gameta e ele ter o alelozão, ela é igual à frequência P. A frequência de eu pegar esse nosso alelozinho, ela é igual à frequência Q. E o mesmo é válido quando nós pensamos aqui nas frequências dos alelos femininos, dos gametas, que trazem alelos que vieram do lado maternal, do lado feminino. Eu posso produzir o meu quadrado de Punnett aqui, pensando primeiro nos genótipos, azão com azão, vai dar um azão, azão, azão com azinho, azão, azinho, azão com azinho, azão, azinho, e azinho com azinho, azinho, azinho. Até aqui, nada de novo. Nós temos uma frequência genotípica de um azão, azão, para 2 azão, azinho, para 1 azinho, azinho. Entretanto, eu devo compreender que sortear um alelo azão junto com um alelo azinho, pensando na população como um todo, é uma questão em que eu coloco a mão nesse meu cesto e pego um alelo azão, um gameta que carrega um alelo azão, e simultaneamente faço outro sorteio e retiro dali um alelozinho. Ou seja, a observação de um heterozigoto vai ser aqui nesse caso a multiplicação da minha probabilidade de Q
com a minha probabilidade de P, com as minhas frequências desses dois alelos. Como que nós podemos compreender isso então? Aqui nada mais será para o nosso alelozão que a multiplicação de P vezes P, ou seja, P quadrado. Pensando no nosso indivíduo homozigoto recessivo, eu estou pensando que eu tenho a multiplicação de Q com o Q aqui do meu lado, Q quadrado. E o indivíduo heterozigoto, se nós olharmos aqui, ó, o indivíduo heterozigoto, ele nada mais é que P vezes Q. Aí vocês vão me lembrar, mas lá no começo nós pensamos no P quadrado mais 2PQ. Percebam que se eu olhar apenas para um desses meus quadrados aqui no punê, eu estou vendo apenas PQ, mas eu tenho PQ aqui e PQ aqui. Ou seja, eu tenho essas duas possibilidades de encontrar o indivíduo heterozigoto. Assim sendo, por ser um ou, eu posso pegar este quadrado ou este quadrado, que eu estarei com indivíduos heterozigotos, eu devo somar PQ mais PQ. E aí nós temos o nosso 2PQ. Assim sendo, as frequências dos nossos genótipos serão azão será P quadrado, azinho será Q quadrado, e o nosso azão será PQ mais PQ, porque ele está aparecendo aqui duas vezes nesse nosso quadrado de punê, ou seja, 2PQ. P quadrado mais 2PQ mais Q quadrado, que coincidentemente é simplesmente elevar aqui o nosso P mais Q ao quadrado igual a 1 ao quadrado. Como eu estou falando em frequências, o somatório das frequências desses nossos genótipos também deve alcançar o valor de 1. Ou seja, o total tem que ser 1 na frequência relativa. Se eu estivesse trabalhando em porcentagem, esse nosso total deveria ser 100%. Ou seja, na nossa frequência relativa, representado pelo valor de 1. Assim sendo, eu vejo que P quadrado, que é o nosso azão, mais 2PQ mais Q quadrado, tem que totalizar 1 obrigatoriamente. E respeitamos aquela nossa relação proposta no início da aula, onde P mais Q é igual a 1, P mais Q quadrado igual a 1 ao quadrado, ou seja, P quadrado mais 2PQ mais Q quadrado, representando o indivíduo homozigoto para o alelo mais frequente, o indivíduo homozigoto para o alelo menos frequente, e aqui os indivíduos heterozigotos aqui no meio. Ou seja, partindo das frequências alélicas, eu consigo predizer as frequências genotípicas que serão produzidas na próxima população, assumindo que eu vá fazer um sorteio ao acaso dos gametas. Por que eu posso fazer assumir essa característica? Porque a nossa população ela é grande o suficiente, porque a nossa população ela está em panmixia, porque a nossa população não apresenta uma seleção sexual em cima desses nossos alelos, porque essa nossa população ela não está sob efeito de fatores evolutivos, porque nós temos proporções similares entre machos e fêmeas, ou seja, porque nós respeitamos todas as características necessárias para que apliquemos este nosso teorema, essa nossa ideia sobre o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Logo, nós podemos voltar aqui para o nosso P mais Q e lembrar que, caso eu não queira deduzir isso a partir do nosso quadrado de Punnett, eu posso simplesmente lembrar que P mais Q é igual a 1, ou seja, P mais Q ao quadrado igual a 1 ao quadrado, assim sendo, P mais Q quadrado igual a 1, porque 1 ao quadrado é igual a 1. P mais Q vezes P mais Q vai ser igual a 1, logo, P vezes P, P quadrado. P vezes Q, PQ. Q vezes P, PQ também. E Q vezes Q, Q quadrado, ou seja, eu tenho P quadrado mais PQ mais Q quadrado. PQ mais PQ eu posso simplesmente somar. Ao realizar esse somatório, nós caímos aqui no nosso P quadrado mais 2PQ mais Q quadrado igual a 1. Ou seja, basicamente, para entender a genética de populações, matematicamente conseguimos predizer o futuro dessa nossa população, eu devo simplesmente saber que P mais Q é igual a 1. E absolutamente todo o resto é deduzido a partir dessa nossa validade aqui de comparação dessa soma. Outra maneira de compreender isso é termos em mente que P e Q são as frequências dos nossos alelos. P é a frequência do alelo azão na população na qual escolhemos o parental aleatoriamente e Q é a frequência do alelo na população da qual escolhemos o parental aleatoriamente também, ou seja, eu selecionei um pai que vai me dar um alelo, selecionei uma mãe que vai me dar um alelo de maneira aleatória nessa nossa população. Assim, se eu quero uma prole com genótipo azão, eu preciso que venha um alelo azão do pai e um alelo azão da mãe. Essa probabilidade vai ser P vezes P ou P quadrado. A mesma ideia aqui para o nosso indivíduo homozigoto recessivo. Vejam que era um indivíduo azinho, eu preciso de um azinho do pai, um azinho da mãe,
Q vezes Q, ou então Q quadrado. Por quê? Porque justamente nós temos essa questão das frequências desse nosso alelo. E aí o conceito de polimorfismo faz bastante sentido, ou seja, esses nossos indivíduos aqui que apresentam uma frequência baixa, eles ainda assim apresentam uma frequência polimórfica, pensando, por exemplo, numa situação como a anterior, onde tinha 40% do alelo Q. Não que o princípio de Hardy-Weinberg não se aplique quando você tem frequências que não sejam altas o suficiente para serem consideradas polimorfismos, mas você tem uma facilidade maior e uma precisão maior e uma necessidade de uma população maior para conseguir observar os eventos quando eles não são tão raros, ou seja, quando eu tenho um alelo que é polimórfico, ou seja, ele apresenta uma frequência maior que 1% nessa nossa população. Se nós pensarmos aqui, então, o indivíduo heterozigoto, ele pode ser produzido tanto pelo pai fornecendo um alelo azão, quanto pela mãe fornecendo um alelo azinho, P vezes Q, PQ, ou então o contrário, o pai fornecendo um alelo azinho e a mãe fornecendo um alelo azão, ou seja, Q vezes P, que é igual a QP ou PQ. Por isso que nós podemos somar P mais Q e atingimos 2PQ. E, consequentemente, nós temos novamente estabelecida a nossa relação aqui de P quadrado, 2PQ, Q quadrado, e como eu estou falando de todas as possibilidades, ela deve somar 1, deve somar a nossa totalidade de frequência. Então, resumindo algum desses nossos conceitos, a quantidade de indivíduos com determinado genótipo é o número absoluto de vezes em que cada genótipo aparece em uma população. Já a frequência do genótipo é o número relativo de vezes que cada genótipo aparece em uma população. O número relativo é esse, que é a quantidade daquele genótipo específico, divididos pelo total de indivíduos observados na população. Já a quantidade de alelos é o número absoluto de vezes que cada alelo aparece em uma população. Se eu estiver falando da quantidade total, eu quero ver simplesmente todos os alelos. Isso, em organismos diploides, simplesmente será o dobro do número de indivíduos. Quando eu estou falando de um alelo específico, eu simplesmente faço uma contagem da quantidade desse nosso alelo específico naquela população e saberemos a quantidade do mesmo. Por fim, se eu quiser deduzir uma frequência, ela vai ser a frequência alélica, o número relativo de vezes em que cada alelo aparece em uma população. Ou seja, eu pego, por exemplo, o nosso alelo Dzão, nosso alelo Azão, um deles, nosso alelo representado pela letra P, conto quantas vezes ele aparece e divido pelo total de alelos observados naquela população. Assim sendo, eu consigo ver a frequência relativa daquele alelo específico na população como um todo. E assim, nós podemos pensar e reforçar o nosso conhecimento acerca de polimorfismos genéticos, pensando agora dentro do contexto de frequências. Dois alelos. Qual dos cenários abaixo se apresenta um polimorfismo genético? Dois alelos para um determinado locus, sendo a frequência de Azão 99,9% e de Azinho 0,1%. Dois alelos para um determinado locus, sendo a frequência de Azão 98% e de Azinho 2%. C. 5 alelos para um determinado locus, sendo a frequência de A1 99,6%, A2 é igual a 3, que é igual a 4, que é igual a 5, que é igual a 0,1%. Ou D, dois genes de espécies distintas que apresentam similaridade de 98%, ou seja, apenas 2% dos nucleotídeos são diferentes um do outro. Nós podemos perceber aqui que a nossa resposta correta é a letra B, ou seja, onde eu tenho dois alelos para um determinado locus, sendo a frequência de A 98% e a frequência de Azinho 2%, ou seja, o meu alelo aqui mais frequente ele não passa de 99%. Aquele passa de 99%, aquele passa de 99%. Vejam aqui embaixo que eu estou falando de outro contexto completamente diferente, que é similaridade de sequência entre genes. Por mais que eu não tenha passado de 98%, esse 98% não tem absoluta nenhuma relação com a frequência alélica, mas sim quão parecidas duas sequências de DNA são. E agora nós já encerramos e conhecemos os princípios do equilíbrio de Hardy-Weinberg e como nós podemos calcular frequências alélicas. O nosso próximo passo é justamente tentar predizer populações e frequências nas gerações futuras utilizando os conhecimentos que já adquirimos. Até mais e bons estudos!